Exercício 2. Determine os valores extremos de f de x, y, igual a x vezes y, restrito a elipse 4x2 mais y2 igual a 4. Solução. Neste caso, vamos considerar o vínculo g de xy igual a 4x2 mais y2 igual a 4. Vamos determinar os valores extremos de f, né, restrito a esse vínculo, g de xy igual a 4x2 mais y2 igual a 4. Bom, de acordo com o método dos multiplicadores de Lagrange, o gradiente de f ele é igual a um múltiplo do gradiente de g. Isso implica dizer que a derivada de f com relação a x é um múltiplo da derivada de g com relação a x, e a derivada de f com relação a y é um múltiplo da derivada de g com relação a y, e devemos considerar a restrição que g de xy é igual a 4. Bom, isso nos remete ao seguinte sistema. Y é igual a 8 lambda x, x é igual a 2 lambda y, e 4x2 mais y2 é igual a 4. Note o seguinte, lambda tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se lambda for igual a zero, por 1, implica que y tem que ser igual a zero. E se você substituir em 2, você observa que x tem que ser igual a zero. E isso contradiz a expressão 3, né? Por quê? Porque eu teria 4 vezes 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que isso é igual a zero, que é diferente de 4. Então, substituindo a minha expressão 1 em 2, né? Pega a expressão 1, substitui em 2 aqui, ó, esse y. Nós temos que x é igual a 16 lambda ao quadrado x. Isso é igual a x menos 16 lambda ao quadrado x, que é igual a zero. Coloca o x em evidência e chegamos nessa expressão. X vezes 1 menos 16 lambda ao quadrado é igual a zero. Isso me traz a seguinte consequência, né? X é igual a zero, ou 1 menos 16 lambda ao quadrado é igual a zero. Então, vamos considerar essas possibilidades, né? Então, x igual a zero está aqui. A outra situação era que 1 menos 16 lambda ao quadrado era igual a zero. Quer dizer que 16 lambda ao quadrado é igual a 1. Lambda ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Lambda é mais ou menos raiz de 1 sobre 16. E isso é mais ou menos 1 sobre 4. Então, está aqui a outra possibilidade. Bom, se x for igual a zero, então, na expressão 2, isso me leva que y é igual a zero e novamente contradiz a terceira expressão, tá? Portanto, o nosso x igual a zero, nesse momento, ele não é utilizado. Então, vamos utilizar o nosso lambda igual a mais ou menos 1 sobre 4. Então, se a gente utiliza lambda igual a mais ou menos 1 sobre 4, quer dizer que y é igual a mais ou menos 2x. Então, y é igual a mais ou menos 2x. Substituindo esse valor de y em 3, nós obtemos que 8x ao quadrado é igual a 4. Portanto, x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Assim, os valores correspondentes de y, substituindo aqui, é que y é igual a mais ou menos raiz de 2. Bom, isso me leva aos seguintes pontos, né? Eu vou desprezar o multiplicador de Lagrange, considerar os valores encontrados nas variáveis x e y, e com isso nós encontramos esses 4 pontos, tá? Nós temos o ponto P1, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2, o ponto P2, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2, o ponto P3, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2, e o ponto P4, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2. Ok. Uma vez que eu obtenho esses 4 pontos, eu agora
avalio a minha função nesses 4 pontos, né? Então, tá aí essa tabela, ela relaciona o valor de f com cada um dos pontos encontrados. Então, nesse ponto P1, f avaliada nesse ponto, isso dá 1. F avaliada no ponto P2 dá menos 1. F avaliada no ponto P3 também dá menos 1. E F avaliado no ponto P4, isso também é igual a 1. Bom, assim, F toma o valor máximo 1 em P1 ou P4 e o valor mínimo de menos 1 em P2 ou P3. Então, tudo isto que a gente encontrou está indicado na elipse, né? Os valores que nós encontramos da nossa função f, restrita à elipse. Então, se você prestar atenção, aqui nós temos esse primeiro ponto, esse P1. Aqui nós temos o P2. Aqui nós temos o P3. E aqui nós temos o P4.